gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar as regras de Café Express. Café Express é um jogo da Samantha e do Kevin Talarico. Ele é um jogo do ano passado, de 2018, da Potato Cats, no qual você... é um jogo para 2 jogadores. Na verdade ele até tem uma variante para 4 jogadores, mas ele é efetivamente um jogo para 2 jogadores, no qual um jogador é o mocinho, é o xerife, e o outro jogador é o fora da lei. E o que acontece é que o fora da lei está querendo roubar café de um trem que está levando café para a cidade. E o xerife quer, obviamente, proteger o trem. E a parte interessante é que cada jogo vai contar com personagens distintos, tanto para o xerife quanto para o bandido, e esta combinação vai criar cartas específicas para aquele jogo. Então você vai ter que aprender como é que se joga com o teu personagem, mas não apenas isso, como é que se joga com o teu personagem e contra o personagem com o qual você está jogando. Então é bastante interessante porque vai ter uma troca de cartas aí, ok? Vamos lá para as regras então? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer em Café Express não é o tabuleiro, é preparar as cartas, ok? Elas vão vir todas juntas e elas são transparentes, então você vai ter que pegar e separar aqui um biombo por personagem. Você tem os personagens aqui que são os mocinhos, 3 mocinhos e 3 bandidos. Como é que você reconhece os bandidos? Bom, os bandidos, os mocinhos, eles têm um nome aqui, quais são as cartas deles, os bandidos têm quanto de vida eles têm. Então os bandidos têm quanto de vida eles têm. E aí, o que você vai fazer, pelo menos é o que eu fiz, eu já separei aqui para cada mocinho, para cada bandido, eu separei todas as cartas deles, ok? Você vai reconhecer elas porque primeiro aqui dentro você tem todas elas, quais elas são, então você consegue separá-las, tá? Deixa eu colocar aqui a tampa da caixa aqui, fica um pouco mais fácil de você ver, daí contra a tampa da caixa. Você vê que as cartas aqui dos mocinhos, elas têm uma iconografia na parte superior, ok? Já as cartas dos bandidos possuem uma iconografia na parte inferior da carta, ok? Exceto, deixa eu achar aqui as ações cafeinadas, isso. Cada jogador, independente se mocinho ou bandido, possui 4 cartas, são chamadas cartas cafeinadas, que são essas cartas que têm uma xícara de café no canto delas, ok? Cada jogador possui 2 inferiores e 2 superiores, ok? Beleza? E o que você tem que fazer depois de escolher, digamos então que eu escolha esses 2 personagens, ok? Todos os demais personagens saem do jogo, não vão ser mais necessários. E aí o que a gente vai ter que fazer é montar para cada personagem o deck. Como é que isso é feito? Bom, aí você vai precisar destas cartas aqui, que tem o fundo branco, que é justamente para você poder montar o seu deck e ver facilmente quais são as cartas, ok? Então o que você vai fazer é que você vai pegar as cartas numeradas, por exemplo, a carta número 1 aqui do mocinho, ok? Vai colocar aqui, junto com a carta número 1 do bandido. Vamos achar ela aqui. Aqui a carta número 1 do bandido, formando uma carta especial que possui uma ação para o mocinho e uma ação para o bandido. Da mesma forma você vai fazer com a carta 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Perfeito, tendo feito isso, cada jogador vai receber um deck, um Protector aqui a mais, e das cartas turbinadas, das cartas cafeinadas, cada jogador vai escolher uma que tem uma ação superior e uma que tem uma ação inferior. Então ele vai escolher uma, para montar uma carta que tem 2 ações, uma em cima e uma embaixo. Ele pode fazer a combinação que ele quiser, ok? Então, por exemplo, digamos que o mocinho tenha feito esta combinação, e o vilão tenha feito, digamos, esta combinação. As não utilizadas não vão ser utilizadas efetivamente nessa partida, podem voltar para a caixa. Bom, uma coisa importante aqui que é o seguinte, essas cartas elas são extremamente complicadas quando você pegar e olhar elas pela primeira vez. Elas são realmente complicadas. Porém, todas elas estão descritas aqui dentro do seu
escudo, ok? E bem descritas bem certinho exatamente o que faz e em que ordem que faz. E em que ordem que faz é extremamente importante, porque isso muda bastante como é que o jogo funciona. Então você tem que fazer exatamente na ordem em que está aqui, ok? Então aqui você tem todas as regras. E o que você vai fazer daí é que é o seguinte: cada jogador, o mocinho e o bandido, vão botar o seu escudo aqui. As 6 cartas normais vão ser embaralhadas e depois de embaralhadas, 3 cartas vão para cada jogador e cada jogador daí pega também a sua carta cafeinada, ok? E aí a gente vai finalmente montar o tabuleiro do jogo. O tabuleiro do jogo mostra aqui o trilho do trem, o trem indo embora, aqui está o cavalo onde vai ficar o bandido, ok? As rodadas, você vai jogar 20 rodadas e os eventos que vão acontecer na rodada 5, 10 e 15. Bom, sobre os eventos, você tem aqui uma série de eventos e os eventos você vai definir como é que você quer eles. Se você quer na versão normal, na versão média ou na versão difícil, ok? A versão normal, ela vai ter eventos que favorecem o mocinho, depois eventos gerais e eventos que favorecem o bandido. As outras duas, elas são um pouco mais aleatórias, ok? Então são um pouco mais complicadas, você vai ter que pegar e prestar mais atenção no que pode acontecer. O que você vai fazer é, dependendo da versão que você escolheu, você vai separar eles pelo número. O número grande aqui é a versão normal, o número do meio é a versão média e o número mais escuro ali é a versão bem mais avançada, bem mais aleatória. Então digamos que eu esteja jogando versão normal, ok? Então eu vou separar as cartas que tem o número 5, 15 e 10, ok? Então aqui estão as 10, aqui estão as 5, 10, 15, 5 e 15. E o que você vai fazer é, você vai dar uma embaralhada nessas cartas aqui e colocar uma delas aqui como o evento da 5, uma como o evento da 10 e uma como o evento da 15, ok? Na versão mais avançada, tem cartas que tem alguns eventos que não vão sair, ok? E o que você vai fazer é que os outros você não vai utilizar, eles voltam para a caixa sem, obviamente, você olhar o que saiu, porque senão você saberia quais são os eventos que efetivamente aconteceriam, ok? Essa peça aqui você não vai utilizar agora, ela é só para uma versão, uma variante, ok? Eu não vou explicar ela agora. E o que você vai fazer é que você vai pegar aqui os seus marcadores. Bom, esse marcador completamente branco é o maquinista e ele vem aqui na locomotiva, ok? Este pino branco aqui é o marcador de rodada, ele vem aqui. Aí você vai pegar esses dois marcadores, que são os marcadores de iniciativa. O de café vem para o mocinho e o que tem aqui o grão de café, e esse aqui branquinho vai para o bandido, ok? E aí você vai pegar os marcadores. Esse jogador aqui, por exemplo, é este aqui, e esta jogadora aqui vamos ver aqui, é esta aqui, ok? E você vai pegar a quantidade de vida que ela tem na cor dela. Então, por exemplo, ela tem 3 pontos de vida, você vai deixar esses 3 pontos de vida aqui, que são quanto de vida ela tem. Além disso, você vai precisar dos 3 grãos de café. As demais peças podem retornar para a caixa do jogo, você não vai precisar mais delas. E aí, dependendo de como você quer começar o jogo, você vai fazer um setup inicial aqui. Todos os setups recomendados estão aqui no manual, na página, vamos achar aqui, na página 7. Na página 7 mostra todos os setups iniciais. Vamos colocar um setup realmente tradicional. Então, eu estou no primeiro vagão. Os 3 grãos de café estão nos próximos 3 vagões, um em cada vagão, e ela está aqui no cavalo lá longe, chegando para me pegar. E aí a gente já está pronto para começar o jogo. E como é que você joga? Bom, a cada rodada o que vai acontecer é que cada jogador vai olhar as cartas que tem e escolher uma que ele vai utilizar. A carta cafeinada dele só vai poder ser usada uma única vez no jogo inteiro. Usou, vai jogar fora. Então pense bem quando usar ela, porque ela tem ações geralmente muito valiosas, ok? Então você tem que dar uma boa pensada quando é que você vai usar. Digamos que daí esse jogador tenha utilizado esta carta, que as outras permanecem aqui escondidas. E esse jogador tem escolhido, vamos dizer que essa carta aqui. Aí os jogadores simultaneamente revelam quais cartas eles escolheram e vão realizar as ações.
Porém, as ações são realizadas de acordo com a iniciativa, e a iniciativa varia a cada nova rodada. Nas rodadas ímpares, a iniciativa é do dourado, é do quem tem o grão, e nas rodadas pares, a iniciativa é de quem tem o copo de café. Isso é mostrado pela cor aqui, onde tiver o marcador da rodada, se ele é branco ou se ele é dourado. E aí você vai ter que fazer a ação. Muito bem, a ação funciona da seguinte forma: a primeira coisa que você vai ter que fazer é definir um sentido, ok? Para onde que essa ação vai ser feita, porque tudo vai depender de para onde essa ação está sendo feita. E é aí que começa a complicação. Digamos, por exemplo, que eu tivesse escolhido esta carta aqui. Esta carta aqui, eu sou bonzinho, eu faço essa ação. Essa carta eu tenho que me mover, ok? Sempre que eu tiver um movimento, não importa se o movimento for a primeira coisa a ser feita ou não. Se eu tiver um movimento, eu tenho que pegar e ver para que lado que eu vou me mover, porque isso vai definir para onde que eu vou atirar, para onde que eu vou fazer as outras ações, porque vai depender de para onde eu estiver me movendo. Nesse caso eu estaria aqui. Eu não posso me mover nesse sentido, porque eu já estou no final do trem, eu não posso ir para onde está o maquinista. Então eu teria que me mover nesse sentido, e daí consequentemente o meu tiro teria que ser dado neste sentido, e não nesse. Eu não posso pegar e daí inverter o sentido do tiro. Da mesma forma, se esse bandido escolheu esta ação, ele, como tem passos de movimento, aqui ele vai se mover, vai atirar e vai se mover, ele não pode se mover para lá, porque ele já está no final do trilho. Então ele teria que escolher se mover para cá, logo todas as ações são consequentes desse movimento. Já, por exemplo, se ele estivesse aqui no meio, aí sim ele poderia escolher se ele se move para cá ou se ele se move para lá. E aí ele poderia dizer, eu vou usar essa ação me movendo para lá, então eu me moveria, atiraria e me moveria novamente. Ok? Então, as ações dependem do sentido em que você vai colocar elas. E isso tem que ser definido antes de você começar a realizar uma ação. Além disso, as ações são obrigatórias, exceto elas não possam ser realizadas. Por exemplo, você dá um tiro no vazio. Beleza, você deu um tiro no vazio, ela não tem efeito, mas as ações são obrigatórias desde que elas possam ser realizadas. Com uma exceção extremamente importante, que é o movimento. O movimento é obrigatório e tem que ser realizado. Então, se você tiver um movimento, por exemplo, de 2, e eu tivesse aqui, eu não poderia escolher o sentido de movimento para lá, porque com 2 eu ultrapassaria o final da trilha. Então eu sou obrigado a escolher para cá. Então o movimento ele é obrigatório e deve ser realizado de qualquer maneira. Então o movimento você tem que prestar atenção para que você possa realizá-lo. O movimento você tem que realizá-lo. As demais ações elas são obrigatórias caso possam ser feitas. Muito bem. Todas as ações, como eu falei, vão estar explicadas aqui. Então, por exemplo, essa ação 6 aqui, está aqui ela. Mova-se uma casa, ataque na horizontal e mova-se novamente uma casa no mesmo sentido. E ela tem que ser realizada nesta ordem. Ou seja, você primeiro vai ter que se mover, dar um tiro na horizontal e depois se mover novamente. Bom, e quais são os efeitos das cartas? Bom, vamos lá. Se o bandido der um tiro em um lugar em que tenha um grão, ele vai pegar o grão para ele e a partir de então esse grão se movimenta com ele, ok? Se esse grão estiver na mão desse bandido até o final da próxima rodada, esse grão sai do jogo, vem aqui para trás do escudo dele e já é um ponto para ele, é 1/3 da vitória dele. Já vou explicar como é que termina o jogo. Se em compensação ele atirar em um lugar em que esteja o xerife cai. O xerife nunca é morto, tá? Ele simplesmente cai. O xerife caído, ele está protegendo o grão de café. Ele tomou tiro para proteger o grão de café. Se ele se for dado um novo tiro, um novo ataque, aqui, aí sim ele pegaria, porque o xerife está caído, ok? Já o contrário, se eu atirar em um bandido que tem um grão de café, o grão de café cai no vagão ao lado da onde está o bandido. Porém, uma coisa muito interessante, se o bandido estiver num lugar em que não tenha um vagão e eu atirar aqui nele, esse grão de café cai para trás do escudo do bandido e já vale também um pouco mais da vitória dele. Se em compensação eu atirar num bandido que esteja sem grão de café, ele perde 1 ponto de vida. Além de perder 1 ponto de vida, ele também cai. Bom, vamos falar sobre jogadores
caídos. Como é que você se levanta? Para você se levantar, você vai baixar uma carta de ação normal, não pode ser cafeinada, você não pode usar ações cafeinadas enquanto estiver caído, e assim que você pegar e usar a ação normal, você substitui a tua ação normal por levantar. O xerife, ele não pode ser alvejado, ele até pode ser alvejado mais vezes enquanto está caído, só que isso não tem efeito algum. Já o bandido vai tomar mais tiros se ele tiver caído e for alvejado pelo xerife. Agora, existem algumas ações específicas que você pode realizar mesmo estando caído, ok? Que seria o escudo, que é se proteger do primeiro ataque, e o coração, que é recuperar 1 de vida. Isso você pode fazer mesmo estando caído, então você poderia fazer essa ação mesmo estando caído. Muito bem, assim que a gente realizou as ações, ou seja, o primeiro jogador realizou a ação dele e o outro jogador realizou a ação dele, essas cartas passam para o jogador oposto. Então, a carta que ele utilizou vai vir para mim e a carta que eu utilizei vai vir para ele. E a partir daí a gente está trocando de cartas, então você tem que olhar qual é a melhor ação para você, mas não só isso, o que você está deixando para o outro jogador de ação para que ele faça também. Então você tem que pensar nesses dois balanceamentos. Bom, assim que o marcador de rodada chegar em uma rodada aqui que tenha número 5, 10 ou 15 que tem uma carta aqui, você abre a carta e realiza a ação. Essas ações aqui estão todas no manual, aqui a partir da página 19, na descrição dos eventos, ok? Se você na sua jogada escolher uma ação cafeinada, você vai realizar apenas uma das duas partes dela. Então digamos que na minha ação eu escolhi daí esta ação cafeinada. Essa ação cafeinada eu vou escolher uma das duas para realizar, ambas são poderosas, porém assim que eu realizar, esta carta sai do jogo e não volta mais. E assim a gente vai jogando o jogo até que alguma das situações de final do jogo aconteça. A primeira delas é chegar no final da última rodada. Após a última rodada o jogo acaba automaticamente, aí a gente vai definir quem ganhou. O xerife ganha se sobrar pelo menos 1 grão de café aqui que não tenha sido tomado pelo bandido. O bandido ganha se todos os grãos estiverem com ele ou se pelo menos 1 grão tiver na última rodada na mão dele. Se tiver 1 grão na mão dele na última rodada, ele ganha também. Já o bandido ganha se ao longo do jogo ele conseguir pegar os 3 grãos. E o xerife ganha se ele matar o bandido, ou seja, matar todos os pontos de vida do bandido, ou se o trem chegar na estação e tiver sobrado pelo menos 1 grão que não foi tomado pelo bandido. Bom, e basicamente isso é o jogo base de Café Express. É um jogo, como eu falei, para 2 jogadores, embora tenham variantes para mais jogadores, é um jogo para 2 jogadores. Um jogo bem interessante para 2 jogadores, no qual, como eu falei, você vai ter que balancear o que você está fazendo contra as ações que o outro jogador vai poder fazer se você der a carta para ele. Então tem um balanceamento bem interessante e você vai ter que realmente aprender como é que se joga. Uma partida dura aí de 10 minutos até 1 hora, dependendo da versão que você está jogando, da dificuldade com que você está jogando e de quão bem você e o seu oponente conhecem os personagens e como é que se joga com eles. A caixa fala de 14 anos ou mais, isso é legislação brasileira. Eu não acho que esse jogo seja 14 anos ou mais, eu acho que dá para jogar com menos idade, sim. O único problema vai ser a curva de aprendizado dos personagens, então eu acho que esse jogo 10 ou 12 anos tranquilamente deve dar para jogar. E como eu falei, ele é para 2 jogadores, embora tenha opções para mais jogadores no manual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele e se inscrevam no canal para não perder as entrevistas, regras, as variantes que a gente tem sempre postado por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a Café Express, escreve aqui nos comentários do vídeo que eu tento tirar a dúvida para vocês. E não deixem de dar uma olhada lá na nossa página no Facebook e também no nosso site romirplayhouse.com. Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!